Agora, na sequência, teremos a palavra do Wagner novamente, fechando o encontro para nós. Com o tema Caminhando para o Divino e Permanente Amor, em que abordará os obreiros da vida eterna em ação, preparação dos caminhos, aprendendo sempre para o bem, nova era de paz e amor. Conhecer, sentir e viver Jesus, o ser imortal. Passamos a palavra ao nosso irmão. Queridas irmãs, caros irmãos, que o Senhor continue a nos abençoar nesta oportunidade feliz de reencontro com amigos encarnados e desencarnados. Que o nosso encontro, nossa culminância seja, acima de tudo, uma proposta de renovação para as nossas almas, para nossos corações. Nós iniciamos o encontro dentro de um estudo das necessidades que apresentamos neste mundo, das aflições, das angústias, da ausência de euforia com a vida, que nos induz muitas vezes a negar tudo que é divino, exatamente porque compramos por engano, através das leituras tortuosas que estabelecemos dentro da filosofia materialista, utilitarista e também hedonista, de eleição do prazer acima de qualquer critério. Toda essa andança, todas essas experiências, elas têm um cunho: selar a nossa alma, o nosso espírito para a verdade que não vem com aparência exterior. Os sinais de Deus surgem das entranhas. Nós não conseguimos impressionar as pessoas que estão impermeáveis. Nós não conseguimos alterar padrões interiores quando a mente está cristalizada. A paixão foi definida, certa feita por Chico Xavier, como sendo o Joelma, aquele edifício que foi incendiado, que pegou fogo, estabelecendo miséria, dor, sofrimento, cinza. Nós temos na nossa doutrina uma gama de informações. E porque é um terreno muito fértil, muito farto, nós ouvimos isso na França, quando um companheiro que liderava o movimento lá à época explicou que ele se sentia muito feliz por ter uns 20 volumes espíritas em idioma francês na sua prateleira. E assinalou que quando visitou o Brasil e teve contato com as bibliotecas, até particulares, de pessoas amigas, ele assombrou de ver o número de títulos, só de Chico, em torno de 400. Fora aqueles clássicos, aqueles dos que escrevem esclarecendo, e de outros médiuns idôneos, tanto quanto Chico, de todas as épocas. E isso fez com que a gente refletisse sobre o quanto temos recebido, o quanto temos à nossa disposição. E lamentamos que as pessoas cheguem nas livrarias e perguntem assim, segundo pesquisas feitas: o que tem de novo? O que tem de novidade aí? E muitas vezes as pessoas apresentam obras. Você já leu a obra de André Luiz? Ah, não, isso é antigo, eu quero coisa nova. Sem ter conhecido. Esse espírito periférico que infelizmente adentrou o nosso movimento espírita dá um recado para a gente. O que vocês querem? O que vocês pretendem? Um visitante. O que vocês pretendem? O que vocês desejam? Então nós começamos a refletir sobre o papel
sobre o papel que nos compete. Tá nos fazendo lembrar de... Vem cá. Pois é. Um episódio de Chico Xavier, que tinha um cão muito fedorento, chagado, e que todo mundo, cutucando o cão, quando o Chico sentou na mesa assim para fazer o evangelho lá no Abacateiro, e ele então acolheu o cão, acariciou o cão, aí todo mundo que tinha enxotado o cachorro começou a fazer carinho simpático para ele. Então, gente, nós temos refletido sobre essa postura rasa, lidando com a doutrina como se nós estivéssemos lidando com as questões periféricas da sociedade. Nós temos a nossa estrutura íntima. Vamos tratar do campo mental. Diz Emmanuel que da mesma forma que os cientistas hoje se encantam com a complexidade do organismo humano, procurando respostas, tentando desvendar esse mecanismo maravilhoso que assombra pela sua inteligência, sua capacidade, a sua organização, eles debruçam-se sobre a mente na vida espiritual, tentando esquadrinhar a complexidade desse fulcro do qual a vida se manifesta, em suas múltiplas expressões, com seu poder criador, emitindo e recolhendo, para novamente emitir e recolher, sem fim. Segundo o benfeitor, nos estudos que leva a efeito, e que são os estudos mais avançados que nós temos ainda agora, acima da própria ciência, que esquadrinha o cérebro, mas muitas vezes nega a conexão com a mente espiritual, por preconceito dogmático da própria ciência, ele explica que o campo da imaginação não é superfluidade, não é algo fugidio, apenas para enfeite. No campo da imaginação, que é um departamento que a vontade, lembrada pelo Afonso governa, nós temos a capacidade de projeção de grandes realizações. Os sonhos, o idealismo. Nós começamos a gerar com a energia da imaginação o nosso próprio futuro. Mas quando nós nos iludimos com propostas que são corriqueiras, comuns, e aí a gente tem que lembrar aquela figura do 666, a besta apocalíptica, que são repetições sistemáticas, complicando, fechando o circuito da criatura sobre ela própria, num processo de auto-obsessão, ela se impede, ela se bloqueia. Então nós, na doutrina espírita, por esse viés científico dela, porque ela nasceu ciência, nós precisamos, não de laboratório, mas de autoconhecimento. E um autoconhecimento que não se limita a esses movimentos de leitura do comportamento humano comum, considerado apenas por um viés da medicina ou da área médica, que considera apenas uma existência e que não tem perspectiva de muitas existências. A psicologia de espíritos como Emmanuel é a do espírito. Ela não é da personalidade. A psicologia é profunda, porque ela remonta às causas. E as causas estão em Deus, de onde surgimos. Remonta aos processos da evolução, que ele próprio revela em muitas obras, em pinceladas maravilhosas, fazendo com que cada um de nós possa encontrar as suas respostas e as respostas para as equações cósmicas da vida. Honório dizia, à sua época, que a chave para a verdadeira compreensão da vida universal eram os estudos de evolução. Se a pessoa não tem perspectiva, um plano de compreensão elementar do que somos, do que estamos fazendo, de onde viemos para onde vamos, fica muito difícil.
Mas não é apenas a progressão dos espíritos. Porque, por exemplo, nós lidamos com as forças da natureza desconhecendo o seu poder. Julgamos algo inerte, apenas ali para enfeite, para a hora que a gente quer atuar sobre ela ou não. Então, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, eles funcionam até em síntese por dentro de nós. Nós somos egressos dessas forças. Nós só conseguimos ter uma consciência desperta, relativamente desperta, nós só temos a cripta mental porque elaboramos a sua expansão, a sua indução a essa percepção de que eu existo nos reinos anteriores. A doutrina espírita é um conjunto ainda mal compreendido e mal interpretado. E não dizemos isso porque somos os melhores, porque nós temos limitações. As grandes equações oferecidas pelos espíritos reveladores, não os palpiteiros. Existem os espíritos palpiteiros que encontram médiuns à revelia. Dona Ivone Pereira dizia que ela recebia visita de vários espíritos querendo escrever sobre todos os temas. Mas como ela tinha comprometimento doutrinário com o espiritismo, ela se negava a prestar serviços. Mas hoje a gente vê muita gente prestando serviço para o espírito palpiteiro, que vive muitas vezes na própria crosta, aboletando o nosso orbe, infernizando as mentes, tentando desviá-las daquilo que é essencial e que verticaliza o pensamento, o sentimento da criatura. Por isso, a gente sempre enaltece a vida missionária do Chico Xavier. Porque não é alguém que precisou vender livro para fazer dinheiro, para manter obra, por exemplo. Não é alguém que quis fazer nome com livro mediúnico. É alguém que sofreu muito porque tinha uma missão a cumprir, porque tinha que libertar a humanidade. Isso é muito diferente do modismo que a gente vê hoje. Pessoas que vão usar dos seus recursos, dos recursos disponíveis, das parcerias disponíveis, para fazer o que intentam. Então é um mercado de opções. Certa feita o Chico explicou que a vida é um mercado, um grande mercado, e que ele, pessoalmente, tinha ali a sua barraquinha e oferecia o produto do seu trabalho para quem se interessasse. Era assim que ele compreendia. E assinalava: a vida é o que é, as pessoas são o que são. Ele não tinha a presunção de mudar a cabeça de ninguém. E falou isso diversas vezes para amigos muito íntimos. Se colocarem palavras na boca de Chico, ele é capaz de silenciar, respeitando o desejo da pessoa de acreditar naquilo. E assim muita gente conseguiu se enganar no tempo, aproveitando-se da mansuetude, da pacificação de um coração que sabia para onde caminhava e sabia a quem se dirigir efetivamente. Os iludidos de plantão estão por toda parte. É uma ilusão para aqueles que se sentem chamados pensar que o mundo oferece tudo que é bom. Não. É uma ilusão. Nós todos, dentro de um trabalho de conscientização, temos um grande dever, o dever de gerenciar a nossa própria casa. Ninguém vai fazer isso para nós. A pessoa que mais nos ama na Terra, geralmente, é a mãe. A mãe não pode fazer pelo filho. E mesmo a visão da mãe pode não ser consentânea com a planificação reencarnatória do filho, embora ela sinalize o bem para ele em todas as suas atitudes. Mas, de repente, ela pode sonhar com uma profissão que não é aquela da tendência do filho, do comprometimento dele. Ela pode sonhar um casamento que não é com aquela pessoa com quem ele tem compromisso, e às vezes ele tem que passar maus pedaços por causa de ajustes. A mãe não vai querer. A gente entende pelo clima de proteção que ela estabelece com a sua forma de amar. Mas a forma de amar da mãe é relativa, embora respeitável. É um reflexo de Deus. O que levou Chico Xavier a reverenciá-las, porque compreendia o coração das mulheres, compreendia o coração das mães, e remontava a Mãe Divina, pedindo diversas vezes que ela pudesse inspirar.
Mas esse próprio Chico falou também do amor egoístico das mães, mostrando que muitas vezes elas parecem uma árvore que encantam-se tanto com o fruto que terminam devorando ele. E o papel é oferecer o fruto a quem passa. Então o Chico tocou em temas delicados, na sua sabedoria, porque o Chico estava a serviço da verdade. E ele não podia compactuar no que diz respeito ao seu papel. Transcendeu, ele se calava, porque é direito do outro cultivar o que quer. Mas avisava sempre em público, em entrevistas de livros, em reuniões em que tinha muitas testemunhas, o que era dos espíritos, o que era verdadeiro. Agora, no plano pessoal, todo mundo cultiva suas ilusões, não é? Wagner pode falar do que ele pensa para muita gente, mas como expositor espírita, como uma pessoa que representa a doutrina, ele tem que falar o que é doutrinário. Nessa hora, o Wagner tem que calar. E assim a gente vai aprendendo. Quando nós começamos a aprofundar o problema da mente, nós vamos entender que os caminhos dadivosos da espiritualidade e o trabalho da vida eterna só tem vez quando esse fulcro mental passa por uma profunda renovação. A renovação vem de duas formas que se conjugam no tempo e no espaço. A dor, que desarticula estruturas viciadas. Sempre. A dor tem o papel de desarticular aquilo que foi construído, mas que não serve. Naquela expressão. Porque a essencialidade fica. A gente nota, por exemplo, a figura de um Saulo, que tem aquela verve dominadora, orgulhosa, transformando essa verve em determinação no bem. Conversão à verdade. A verdade que ele encontrou na aparição do Cristo, no deserto de Damasco. Quando a gente diz de uma pessoa que ela tem um vício, um problema, nós temos que ter cuidado. O nosso mundo, geralmente, ele é muito crítico. Um sábio antigo já disse que a terra é a morada das opiniões. E nós temos que ter cuidado para não alimentar isso. Porque isso é um vício endêmico. Nós ainda não percebemos um plano de obsessão coletiva que predomina. É um tema delicado. Allan Kardec analisou verdadeiras comunidades dominadas por espíritos inferiores. Nós temos estudos do codificador mostrando essas obsessões coletivas. Estudamos bastante as individuais, mas nós todos vivemos num universo de ondas, raios, mentes e médiuns, que é o título da página introdutória de uma das obras de André Luiz, prefaciadas por Emmanuel. Exatamente. Nós vamos entender, com os estudos que fazemos, que nós estamos começando a despertar o campo mental. É um início. Nós ainda não temos domínio completo sobre as situações. Hoje a gente considerava aqui que o Honório assinalou sabiamente, e a gente não tinha refletido no alcance disso, que o cristão silencia quando não pode operar objetivamente a transformação de hábitos e concepções equivocadas. Então é a recuada estratégica a que ele se referia tanto quando encarnado. A gente recua passos para depois avançar bastante. Nem sempre é tempo de operar quando a gente observa numa criança rebelde dentro de um circuito de revolta e de impermeabilidade. Dar conselho nessa hora é tolice. Tem que esperar a energia baixar. Depois que baixou, é hora de construir. Dentro de entendimentos racionais. Aproveitando da própria situação que fez o indivíduo sofrer. Deus não usa violência, diz Emmanuel, usa o tempo. E nós temos aprendido dessa forma. Porque nós entramos em determinados circuitos e é direito nosso entrar. É um livre-arbítrio. Até que a gente se satura
E saturação é um dos mecanismos da evolução. Geralmente é por saturação. Existem pessoas que têm dificuldade de compreender o próximo passo. Quando anunciam algo mais essencial, elas se indispõem. Porque ainda não experimentou o que está fazendo até a saciedade. Então, existem circunstâncias em que a gente tem que sondar o coração do indivíduo para entender se ele está pronto ou não. Existem ilustrações na obra de André Luiz, porque é uma obra que ilustra a obra da codificação. Nós temos, por exemplo, a visita deles a regiões inferiores, todo mundo vai lembrar disso. E, de repente, ele ouve gemidos naqueles aspectos estranhos dos umbrais, e alguém, uma mulher, diz assim: eu conheci Bezerra de Menezes, me ajudem. E o instrutor detém André Luiz. Não está pronta. Até para ser recolhido e ser ajudado, nós precisamos observar o momento. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer o bem, que é nosso dever. O fato, diz a doutrina espírita, de não se fazer o bem já é por isso fazer o mal. Então, o nosso caminho é fazer o bem. Semente cai em meio a pedregulhos, em espinheiros, terra rasa, terra fecunda, e vai por aí. Significa o quê? A obrigação do semeador é semear. Mas no que diz respeito a aprofundamento e a esperar algum retorno, nós temos que entender o movimento interno da criatura. Os grandes conflitos dos lares que não nos permitem viver em paz, os caminhos do Senhor, ou a proposta da genuína espiritualidade e ter sintonia com a vida eterna, é essa transitoriedade no jogo da troca. O jogo da troca, esse jogo da personalidade, que tem muita ambição e que tem vaidade, nos faz perder o galardão. Porque nós geralmente atuamos para colher, quando deveríamos ter em mente a postura do semeador. O Honório dizia com muita felicidade que nós trabalhamos com semeadura, não com colheita. A colheita não é nosso mérito, é semeadura. E nós pensamos assim: o conhecimento espírita, o que nós temos que fazer com ele? O conhecimento espírita precisa ser maturado. A própria doutrina, quando foi instalada, passou por fases. Allan Kardec previu isso na conclusão do Livro dos Espíritos. Veio o aspecto científico, que era da pesquisa, da investigação, desdobrou-se a filosofia, e a discussão se fez, prevaleceu, ele falou que ela prevalecia até os seus dias, e chegaria à última fase, que era da aplicação da moral, decorrente dessa filosofia nascida da investigação científica. E nós estamos sendo chamados a esse momento. É o momento dos obreiros da vida eterna. Obreiro de vida eterna encontrou a explicação das coisas. E nós vemos isso na própria área da mediunidade. O médium chega no centro, um verdadeiro caleidoscópio de possibilidades. Ele vê, ele sente, ele passa mal, ele tem essa reação, ele tem aquela reação, e vai. Acontece que, quando ele oferece insiste de ser envolvido, o que nem sempre é fácil, nós lidamos com todo tipo de necessidade humana. Mas realmente a mais desafiadora é com o indivíduo sensitivo. Porque é muito difícil para ele estabelecer uma disciplina e um comprometimento. Uma inquietude, uma pressa, uma ansiedade. Isso se explica, dada a sua sensibilidade elevada a determinadas potências, de acordo com sua planificação reencarnatória. Nós vamos observar que esses elementos têm uma dificuldade imensa de cumprir os seus deveres.
os seus deveres espirituais. Encontram justificativa até mesmo no efeito da ação de espíritos sobre eles. Eu estou com dor de cabeça. Hoje eu estou com desarranjo. Hoje eu estou confuso. Não estou com clima para a reunião. Até que ele consiga sentir o imperativo da sua renovação pelo trabalho, porque ele é potencializado fora dos ambientes do centro espírita. E essa magnetização dele, esse domínio que os espíritos exercem sobre as suas faculdades, faz com que ele enche. Ele fica inchado. A mente gravita por áreas estranhas, tendo sempre algum vínculo com seus desafios pessoais. Não se tira nada de nada, explicou Emmanuel para Chico Xavier. E ele quis dizer que tudo é vinculação pelos processos da afinidade. Quer dizer que o espírito inferior que vincula-se a mim é porque tem clima de afinidade, mas é óbvio. É óbvio. O médium é alguém que gravita para cima e para baixo o tempo inteiro. E quando ele se capacita, quando ele ganha experiência, ele pode, num trabalho, em 5 minutos, descer aos profundos umbrais a serviço e subir as estrelas, guiado pelos benfeitores. Num período curto de tempo. Mas para isso tem que ter adestramento. Ele tem que oferecer maleabilidade. E nós estamos falando do médium porque é a vida de todo mundo. O médium ostensivo é assim no trabalho específico. Mas nós somos objeto de investimentos do mundo espiritual inferior e do superior. E nós temos essa dupla face. Na Terra, a gente estuda o dinamismo da verdade divina entre luz e treva, entre dia e noite, entre frio e calor. A dualidade, encarnação e desencarnação, nos ajuda a compreender a dinâmica. O Honório gostava muito de dizer que a unidade, ela não tem expressão dinâmica no universo, senão quando se biparte no 2. E aí nós temos a proposta divina e a natureza, que acolhe e materializa de alguma forma os propósitos dessa unidade. Teoria e prática. Unindo teoria e prática, nós temos o 3 formando um novo piso. E ele falava isso com maestria. Porque nós temos que entender, dentro disso, de modo objetivo, e não aí flutuante, para ficar delirando em um universo que a gente não conhece, e sequer pode conceber por agora, porque falta senso para isso, sentido para isso, que essa operação é a operação da vida. Os espirituais falam assim, você vai lá para o campo operacional. Lá, você vai levar essa concepção divina e dar corpo para ela. Mas como é que vai ser isso? Vai ter uma moldura. Qual que é a moldura? Família difícil. Trabalho escasso. Pouco dinheiro. Muito dinheiro. Porque tudo é prova. Então, vocês me ajudem. O Senhor nunca nos abandona. Porque a força divina é imanente. A mesma criatura que olha uma árvore pode estar projetando nela a sua amargura e a outra projetando a sua esperança e reconhecimento da divina bondade. A mesma árvore. Segundo a obra de André Luiz, em comentários que muitas vezes a gente lê e não retém, ou às vezes retém para inspirar-nos, sob o manto negro faiscante de luzes, apontando esperanças em novos mundos, muitas criaturas cometem crimes hediondos, enquanto outras
sonham com o futuro, confiando em Deus. Depende da ótica. Quando, nesse processo de inflamação que todos passamos, ideias, nós vivemos num mundo de correntes mentais e que são muito pesadas. Vamos nos recordar que na transição, todos os processos históricos do planeta voltam à tona. E a gente sabe do tipo de entidade que vem junto. Nós temos seres aqui extremamente criminosos, perversos, e a gente não sabe dar nome. Ontem a gente, por acaso, viu desvendar de um crime acontecido nos Estados Unidos, de um homem que matou 12, 14 prostitutas, pai de família com 5 filhos, militar, exemplar. E a gente fica perguntando assim, um estudo desse psiquismo, que riqueza para a ilustração do comportamento humano nas áreas psiquiátricas, psicológicas do mundo. As pessoas se camuflam. Nós vemos isso nos próprios textos do Evangelho, nas epístolas, por exemplo, de Pedro, que fala das coisas fingidas, de amor não fingido, de fraternidade não fingida. Por que eles falavam isso desde aquela época? Porque eles existem. Grandes equívocos, lamentáveis posturas. Mas se a gente não estudar o psiquismo a partir do que nós vivenciamos, dando nome às coisas, como é que nós vamos conceber o que é divino? Tudo se transforma, é a grande verdade. Nós falamos de Saulo para Paulo, de Maria de Magdala, 7 vícios, que muitos vinculam aos 7 vícios capitais, proclamados pela igreja. Mas ela era escrava de 7 demônios. Demônio é aquele que é contra. O Haroldo nos ensinou, nas traduções que ele fez, na etimologia da palavra, encontrar, é aquele que nega, é aquele que vai contra, é aquele que divorcia. Não é um ser. Jesus não está falando só de espírito, que poderiam sim se ajustar a ela, porque nós expressamos milhões e milhões nos expressam, pelo processo da afinidade e da sintonia. Mas o fulcro mental é o responsável pela vida. Porque o pensamento é algo mensurável e ele se plasma e cria ambiência, a chamada psicosfera. Ou a aura de cada um começa em torno do indivíduo, vai impregnando o ambiente em que ele vive. Aqui é um ambiente saturado de espiritualidade pelos objetivos que norteiam esta casa. Todo mundo se sente bem, nós podemos falar tranquilamente. Tem ambiente aí? A gente estava conversando ontem com o pessoal da Comeb, dizendo assim, Wagner, nós estamos fazendo uma Comeb do Evangelho, mas nunca tive uma Comeb mais harmônica. Porque tem uma beleza, não tem ninguém passou mal, não tem ninguém com problema. Aí contou o que fizeram, uma sobre saúde, todo mundo passou mal. Fez uma sobre dignidade, todo mundo recebeu o espírito. Fez uma sobre sexualidade, viram coisas do arco da velha. Mas para fazer esse tipo de trabalho e mexer nessas zonas nevrálgicas para desmontar, tem que ter cuidado. O Honório falava isso, com a sua experiência, com a sua autoridade de trabalhador. Pisa nesse terreno com vagar. Porque isso interessa a muitos seres. Vocês vão tocar num ponto nevrálgico, delicado. E eles podem criar um tumulto. Aconteceu conosco na Bahia. Pediram para falar algo sobre mediunidade para um monte de adolescente. Jesus do céu, quando a moça da Comeb falou, eu falei assim, Senhor, tem que ter muito cuidado, tem que preparar a ambiência. Porque explicar os processos que vão desarticular o domínio dos espíritos ou dos interesses escusos sobre as mentes é desafiador. Tem um ditado antigo aí, oriundo de uma obra determinada, que encerra uma coisa muito certa. Para entrar nas zonas profundas, tem que ser anjo
o igual. Complicado. O igual para ficar. O anjo, porque não tem contaminação. André Luiz não pôde descer além de determinadas áreas do umbral. Lembram-se? E foi numa dessas que ele encontrou o avô dele cavando na lama. Ouro! Era o avô dele. A espiritualidade não permitiu que ele descesse mais. Por quê, gente? Capacitação. O Paulo deu uma equação quando ele diz assim: fiz-me fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos, para de alguma forma salvar alguns. Presunção? Nós temos uma obra organizada por Arnaldo Rocha, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Pela mediunidade do Chico, eles fizeram um inventário dos espíritos que passaram na reunião. Os espíritos orientaram. Quando a gente lê lá, fala assim: quantos foram efetivamente socorridos? Quantos mostraram renovação? Quantos continuaram impermeáveis daquele montante? É assustador. Presunção nossa, nós temos que acreditar no melhor. Mas ninguém converte ninguém, o indivíduo se converte. Nós podemos passar anos estudando o Evangelho de modo aprofundado e continuar com o coração impermeável, porque ele está fixado no interesse, a árvore da ciência do bem e do mal. Pode comer de toda a árvore, mas não quero, eu quero aquela. Porque a serpente falou que ela é a melhor. A serpente é sediciosa. A serpente é a concupiscência. Diz Pedro em sua epístola, na segunda epístola de Pedro, que a vinda do Senhor só se dá com a chegada do ladrão, daquele que vem escarnecer, utilizando as concupiscências. Como é que é isso? Como é que a gente vai conhecer o dia do Senhor? Não é em céu risonho, dia claro. Não é. É em meio à luta. O Espiritismo é tão vanguardeiro que ele propõe assim: vá para a oficina do amor, vai. Vai olhar seu próximo. Vai para o hospital visitar doente. Vai matar a fome de quem tem fome. Vai fazer visita fraterna em lares paupérrimos. Vai visitar quem está ferido por dores superlativas que muitas vezes a gente não sabe se daria conta de suportar. Perda de entes amados. As aflições, na tradução do Haroldo Dutra Dias, de Novo Testamento, ele pesquisa sobre bem-aventurados os aflitos. E ele coloca uma nota: a aflição remonta à perda de amor, perda de afeto. Olha que interessante. Bem-aventurados os aflitos. Dinheiro a gente faz outra, né, gente? Embora doa. Casa, a gente constrói outra. Mas as pessoas que funcionam por verdadeiros esteios da nossa vida, isso não é brincadeira, não. Aquela proposição que fizeram para Paulo, que Emmanuel explica: ainda não resististes até o sangue. E que muita gente fica achando que é pregar na cruz, derramar o sangue. Tangendo os laços consanguíneos. E ele teve que passar por essa prova. Quando o seu pai o deserda e pede a ele: eu ou Cristo, ele passou pela prova. Aquilo equivale a uma violenta desencarnação. Ele foi arrancado do amor do pai. Sua mãe havia morrido de desgosto. Sua irmã teve que mudar da cidade com o sobrinho, envergonhada. Quem suporta? Quem elege? Se nós não compreendermos que os caminhos do Senhor e a vida eterna é essencial, nós vamos continuar hipócritas no plano da religião, tomando poder por assalto, se impondo através de marketing externo para iludir mentes e corações. Há uma proposta da espiritualidade que o mundo novo vai ler vibração. Vai ficar difícil para enganar as pessoas. O Chico, em sua época, chegou a afirmar assim:
Aprendi a reconhecê-los pelos olhos. Quem? Os contrários, os que enganam. Aprendi a reconhecê-los pelos olhos. O Chico falava isso. A experiência é tudo para uma criatura, mas ela não é ninguém. Nós temos um versículo muito bonito que, estudado, é uma fonte de inspiração, quando Jesus diz assim, na casa de Betânia, das irmãs de Lázaro, os pobres sempre os tendes convosco. Esse versículo assinala que nós não damos contas por nós da evolução. Aí o André Luiz traz um livro pela mediunidade do Chico, Evolução em Dois Mundos. Não tem jeito não. Pobre, miserável, é quem se fecha para o espírito, para a imortalidade gloriosa, para a vida eterna. Esse é miserável. É esse aqui, né? Nós vamos visitar uma turminha ali para não deixar eles isolados. Quando nós... Deu? Vamos aqui. Gente, dá licença. O Haroldo inaugurou, nós temos que formalizar, né? O anexo tá bonito, ó. Tudo bem, gente? Tá dando para ouvir aí, gente? Tranquilo? Agradecemos a presença de vocês, é uma alegria. Isso, acima de tudo, é uma forma da gente comungar os ideais do amor e da fraternidade. O mundo está precisando desses movimentos. Nós estamos vivendo dentro desse vício da mente, essas propostas em que a gente cuida, como os animais, daquilo que é primário na Terra, daquilo que a gente vem fazendo há milênios. Basta lembrar que Emmanuel assinalou que as últimas ilhas daquela civilização da Atlântida, elas submergiram em torno de 10.500 anos antes de Sócrates, nos oceanos. E nós somos egressos dessas culturas que se refundem para que a gente possa ter expressão de espiritualidade genuína. Quando nós hoje lidamos com temas como mediunidade, imortalidade da alma, reencarnação, regida pela lei de causa e efeito, os mundos siderais pela pluralidade das suas expressões, o Chico respondia as perguntas dizendo que nós não temos condição na Terra de detectar a vida além do nosso planeta, vida organizada, vida inteligente, porque a matéria desses mundos é uma matéria super radiante. Ela escapa aos nossos instrumentos e à nossa metodologia de investigação. Mas nós podemos começar a perceber isso. Quando, por exemplo, alguém exagerava os temas aí das expressões que nos visitam de outros mundos extraterrestres, o Chico dizia assim, gente, mas eu convivo com eles há tanto tempo, porque eu convivo com os espíritos desde a minha infância. E eles vêm, ora da Terra, ora de outros mundos. Os médiuns mais experientes sabem, e isso é para renovar padrão mental, para a gente entender a vida eterna e essa universalidade do que nos ensinam os espíritos, que nós temos instrumentos, nós temos carros avançadíssimos. Nós podemos fazer uma enquete com médiuns responsáveis e sérios, que têm experiência acumulada no tempo, que os espíritos às vezes chegam em naves extraordinárias, carros menores, movidos por uma energia que nós desconhecemos. Os sinais dados pelo livro Nosso Lar e outros congêneres são apenas sinais. Existem naves que entram na psicosfera das colônias espirituais com fenômenos de luz, de cor, que impressionam. Aterrizam com harmonia. Há uma migração permanente desses espíritos entre mundos siderais que nós desconhecemos. Pluralidade dos mundos habitados não é apenas a matéria como nós concebemos. Isso aqui é nada.
Quando perguntavam para o Chico sobre, mas como é que se explica a vida dos planetas? Vamos estudar os oceanos? A vida nos oceanos? A vida no ar? O Chico trazia as próprias diferenciações da matéria aqui no planeta, para dar uma ideia. Mas como é que é isso, Chico? Observemos a cebola. As dimensões são assim. Interagem. Se constituem da matéria que vai se tornando diferenciada. Nós estamos no núcleo, temos que aprender a sair para as periféricas, para ampliar a condição das nossas potências. Hoje nós estudamos com muita propriedade o fluido cósmico universal, e nós sabemos que ele é uma chave. A ciência hoje chegou a definir a matéria como luz congelada, enquanto André Luiz, há décadas, no livro A Vida Continua, definiu luz coagulada. Chegamos no mesmo ponto. Se estuda o universo paralelo, se estuda através de diversas ciências que se aprimoram, mas não precipitadamente devemos eleger tudo isso. São sinais de Deus, sinais de um novo tempo. Nós não estamos aqui estudando o Evangelho porque o Evangelho é conto da carochinha. Evangelho é vida divina. Para entender isso tem que se preparar. 2000 anos, dizia o Chico, é um tempo muito curto para a compreensão do Evangelho de Nosso Senhor. Muito curto. Nós estamos elaborando um psiquismo diferenciado. Precisamos ficar aí concebendo que entidade de fora põe chip na cabeça da gente? Ora, gente, nós sabemos que isso é por indução magnética. Precisamos ficar delirando com chip? Precisamos ficar delirando que nós estamos sofrendo mutação genética por invasão de extraterrestres? Os espíritas precisam disso? Nós sabemos que pelo padrão mental alterado, nós utilizamos o corpo perispiritual que atua no corpo físico. E outras possibilidades se acendem. O cérebro do ser humano está estampado na obra de Chico Xavier. Ele geralmente funciona em torno dos 10% das possibilidades do espírito. E quando a gente acorda? Será que uma Maria de Magdala, quando ela sai daquele ostracismo da sensação, do ter, do parecer, para o universo crístico, ela não fez uma profunda alteração no corpo perispiritual que usou a lepra para drenar toxina? Naquele meio em que ela foi recolhida para ser a mestra, a mãe de todos, como Cristo propôs para ela? Mas e os filhos de ninguém? Porque ela era estéril. E os filhos de ninguém? Ali ela dá uma guinada e Emmanuel assinala, nem Paulo, porque Saulo já era fiel à lei. Ninguém se violentou tanto quanto a doce expressão de Magdala, a mensageira da ressurreição. Numa mesma existência, ela conhece os profundos umbrais e sai para as estrelas. É recebida pelo próprio Mestre. Consta da parte da espiritualidade que ela retorna na grande mística espanhola, que Chico amava profundamente, Teresa d'Ávila. Grande expressão do cristianismo no seio da Igreja Católica, produzindo fenômenos admiráveis. Conversava com Jesus. Certa feita pendurada por uma corda, numa pinguela, depois de uma enchente, debatendo-se, pensou que ia desencarnar. Quando Jesus, na borda, na margem daquele rio, disse para ela, está vendo, minha filha, como eu trato os meus amigos? E ela, com uma presença de espírito admirável, respondeu para o Mestre, por isso estendes tão poucos no mundo, Senhor. E vamos aprendendo com esses espíritos de escola que trabalham espiritualidade para que acordemos. Ficamos disputando meio palmo de terra, ficamos disputando migalhas do dinheiro de César, ficamos disputando cargos ridículos para fazer papel de palhaço nessa ribalta que não existe, que não é real. Desconsideramos pessoas. Conseguimos ser mais ferozes e mais cruéis do que os cruéis e ferozes que conhecemos em represália a eles. Luta de treva com treva.
fadada a desaparecer, porque Deus a tudo transforma. Não há um filósofo, não há um religioso tradicional, não há um cientista tendencioso que carregue seus louros para sempre. Todos verão suas ciências, filosofias, expressões religiosas transformadas por um poder imanente da vida que, quando decepada a árvore, ela retorna com novos galhos, mais flores e muitas vezes mais frutos. O ser humano é prodigioso na sua potencialidade, nas suas possibilidades. Não conhecemos ainda nada da vida, porque estamos ainda tateando no escuro. Diz Emmanuel que os psiquiatras da atualidade, os psicólogos, conhecem tanto de espírito quanto um botânico que tem um pedacinho de terra e fica ali analisando talos de vegetais. Nós tateamos no escuro e muitas vezes proclamamos uma superioridade que não existe. Vida de ilusão. Não estamos desmerecendo o esforço dos homens, mas precisamos trabalhar a humildade, porque é ela que dá sabedoria. Em qualquer área nós podemos nos destacar pelo amor à verdade. Isso é o condão da vida abundante, é o condão da vida eterna. A criatura que faz não para o hoje. Honório dizia para a gente, calma, nós não estamos trabalhando para hoje. Nós temos que observar os sinais dos espíritos. Eles é que comandam a evolução da Terra. Sábio, não tinha pressa. Quantas vezes, pessoalmente, Honório só não enxerga o tempo passar. Tem que tomar uma providência. Não entre no campo das emoções. Não é por aí. Isso é que nos embaraçou no passado e é o que não podemos fazer hoje. Então nós começamos a pensar sobre o dia do Senhor. Existe uma parábola muito bonita que é aquela que traça o perfil do mordomo fiel e prudente, que dá a ração a tempo e a hora para os servos. Nós vamos aprendendo que existe gradação na ordem divina. Jesus oferece os pães disponíveis a Deus, que é a fonte. Abençoa, chancelando ali um movimento de consciência. Parte o pão, dá aos discípulos, os discípulos entregam à multidão. Há todo um ciclo de trabalho. Há uma gradação. Se a gente não compreender isso, fica difícil. Mas o mordomo é aquele que tem lucidez. O mordomo não é alguém que se move pelas molas da vontade, ou melhor, do desejo. É aquele que estruturou a vontade e rege os departamentos do desejo, da inteligência, da imaginação, etc. Nós, quando nos construímos por dentro, nós nos emancipamos. E todas as coisas nos são relativas. Existe euforia? Sim, porque todo aquele que cumpre o seu dever sente euforia. Mas o Senhor pode ser também o ladrão. E no estudo que se faz da vinda do Senhor, ele pode se tornar um tropeço para todos nós. Porque a oportunidade é a mesma para se promover ou para afundar. É a mesma. Ela não troca de roupa. É o aproveitamento. É como a criatura lê. Como lês? A lei está aí. Como lês? Jesus perguntou para o mancebo. Como lês? O como, segundo um pesquisador, um pensador aqui de Belo Horizonte, é a ética. A ética é o como. Como fazer? Mas nós temos inspiração. Deus não dá espírito por medida. Nós todos nos confiamos à providência divina dentro do conhecimento das leis que vamos estudando. Mas estudamos leis para quê? Para amarrar o pescoço como uma mó da parábola e julgar no mar para afundar com a gente? Não. Diz Pedro que se a criatura procura o conhecimento espiritual para se manter a mesma, é preferível não procurar. Está escrito em sua epístola. Porque ele vai fazendo uma costura desde os símbolos do Antigo Testamento para mostrar que Jesus veio cumprir o que com muita luta os profetas tentaram mostrar, dentro daquilo que era possível à época.
visitado o anexo e agradecendo, nós vamos retornar ali. Nós estamos, gente, dentro dessa caravana que nós formamos com o espiritismo evangélico, particularmente sem desrespeitar nenhuma linha espiritualista, nenhuma religião. Nós estamos tentando criar mecanismos de nos isolar da onda mental dominante no mundo. Por quê? A mente está conectada a tudo. Como nós temos um caleidoscópio de possibilidades por dentro da alma, porque vivenciamos a sombra em seus muitos aspectos, nós somos ainda vulneráveis. Nós somos ainda presas. E o que acontece? Quando nos vinculamos por afinidade a determinados núcleos, a determinadas correntes de trabalho renovador, nós nos preservamos e vamos atingir aquilo que Allan Kardec ensinou, um ser coletivo. Uma reunião em que as pessoas tenham gravidade, respeito, é um ser coletivo. Os médiuns que observam no campo da clarividência uma reunião harmônica, seja de estudos, seja mediúnica, principalmente a mediúnica que vira uma usina, ele vai ver que as mentes se projetam em luz a partir dos espíritos presentes que protegem as pessoas e vira um círculo de luz por cima da mesa. Poderosíssimo, é uma usina. Quando a sombra entra, quando os espíritos vêm, às vezes o médico fala assim, está no meio da mesa, envolveu fulano. A treva que ele traz é desarticulada. É ali que começa a renovação dele. Não é por causa de meia palavra da boca humana, não. Que, claro, vai sair carregada de magnetismo. Porque o dirigente, o orientador, é potencializado pela corrente que se forma. Não é ele, é um ser coletivo. Quando há seriedade. Porque tem reunião que é reunião de obsessão. Porque não há critério, não há estudo, não há prática salutar, excesso de misticismo, falta de respeito. Fazem o que querem. Aí é festa de espírito inferior. E tem que se dizer, doutrina espírita é esclarecimento, é ciência. Como é que a gente não vai trabalhar isso? Se o sentimento das pessoas não é bom, se há disputa, se há ciúme, se há inveja, a reunião é de espírito obsessor. É deles. Eles comandam, iludem, ensinam errado, cristalizam mentes. Médiuns e trabalhadores ficam fascinados, acreditam somente neles e o resto do mundo está errado, porque se tornam impermeáveis. Então nós, nesse plano de busca da vida eterna, temos que compreender que é por dentro, não é por fora. Evangelho não é campo de cultura intelectual, porque evangelho é sentimento. Sem o coração presente na obra, nós não conseguimos assimilar. A criatura pode bordar, mas ela vai dar uma moldura para aquilo, intelectual, utilizando o seu talento de argumentação, de interpretação. Mas se ela não tem parte, ela não sabe explicar os meandros da vida. E é por isso que nós, nessa doutrina formosa, identificamos tantas expressões de amor. Jesus nunca abandonou nenhum de nós. Os mais abjetos, os mais criminosos, nunca. Todas as expressões que emolduraram a vinda do Senhor, porque os anjos não criticam. Nos estudos do Evangelho, nas epístolas dos que seguiram Jesus como Pedro, Judas, por exemplo, vai dizer em sua epístola que o anjo Miguel, diante de Satanás, diante daquele que nega, que erra, não o criticou. Deus o repreenderá. É a palavra dele. É Deus que faz. Que ser humano, se o anjo não julga, que ser humano que vai julgar? Deus o repreenderá. É Deus que opera por suas leis, por mecanismos que nós desconhecemos. E há sempre saída. Por isso a gente, considerando a vida divina, olha para todos os problemas que nos afetam e fala assim, Deus transformará.
É Deus que transforma, a força divina, que está em tudo e em todos. Ninguém escapa. Porque os trevosos tremem diante da palavra de Deus. Tremem. Emmanuel explica isso. Esse texto do Evangelho. E nós observamos que a operação é salvacionista de amor. Ninguém se perde. O tempo dele é que ainda não chegou. O tempo dele ainda não chegou. Pressa para quê? Ansiedade, desespero, aflição? Carga mental desnecessária. Nós podemos lidar com tudo administrando. Como dizia Honório, vamos administrando. Administrando, dá conta da tua administração. E a gente lembra de novo, pela expressão de singeleza, de ternura, de profundo amor, aquela história que você já conhece, mas que sempre toca o coração da gente. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem conforto, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita, o assunto que lastima unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. A bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho e desprezado. Judas interrompeu-a de rude pasmo. Não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou meus conjuros, chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te. E quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Que o Senhor das bênçãos nos fortaleça. Que a misericórdia do céu, a ternura da Mãe Santíssima, a candidez e humildade de Chico Xavier,
a amizade fiel, leal, sábia dos nossos amigos queridos que já se foram. Que esse cortejo de luzes seja o nosso clima. Libertemo-nos mentalmente. Hajamos como os filhos da luz que encontraram a luz e que já não desejam mais retornar para as sombras do eu, da negação, do desespero, da infidelidade, da corrupção. Amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos ama para sempre. Muito obrigado e muita paz.